Voxlit, o podcast do programa doutoral em Materialidades da Literatura. Carta Falada, uma rubrica de Elisama Almeida. Uma carta escrita em 2 momentos, de muito desespero e de muita esperança. O remetente é Hélio Pellegrino, psicanalista brasileiro que escreve ao amigo de longa data, o jornalista Otto Lara Rezende. Belo Horizonte, 24 de agosto de 1947. Meu querido Otto, estou a escrever-lhe num dos momentos mais definitivos da minha vida. Num desses momentos em que o cálice das tristezas parece que vai transbordar. Hoje, Otto, neste agora, neste momento, a minha angústia é tamanha, o meu sofrimento é tão alto, que tudo mais, mundo, parece pequeno, mesquinho, apagado. E só a minha dor brilha dentro da noite como uma grande fogueira. Hoje, Otto, é um dia em que o suicídio seria a única solução. Hoje, não sei por que hoje, toquei a fímbria do caos, a profundidade mesma da minha pessoa insolúvel e tudo se precipita. Hoje, Otto, hoje estou sozinho no meu quarto, estou sozinho em casa, estou sozinho no universo. E ao meu lado está uma garrafa de vinho Madeira R, colheita de 1928. E nela me mergulho, e nela me embebedo, e nela, só nela, encontro algum volume que possa conter os destroços da minha alma despedaçada. Estou próximo ao Pileque. Não sei se mando essa carta. Apenas descobri que o poeta Mário de Sá Carneiro, que se suicidou em Paris a 26 de abril de 1916, é meu irmão na carne, como nos domingos. Meu primo, tanto quanto você, Otto. Meu amigo, desde a eternidade. Meu amigo, amém. Agora é manhã do outro dia e tudo serenou. Há sol, há pássaros, há vontade de viver. Em todo caso, Otto, acredite-me possesso da mais soberana ressaca que se possa imaginar, porque nunca fui tão bêbado, tão desesperado, tão amargo quanto ontem. As vagas maldosas da vida se somaram de repente, e uma grande crista raivosa, feita de vômito e de espuma, se abateu sobre mim. Espero em Deus que o fenômeno não se repita, porque senão, Otto, não sei o que poderá acontecer. Desse começo de carta, que não pude terminar por excesso de álcool, desentranhei o poema que lhe mando. Se você tiver aí as poesias do Mário de Sá Carneiro, procure um poema, a página 157, chamado Caranguejola, e leia-o em minha homenagem. Esse poema eu gritava ontem aos berros para toda a vizinhança, para o mundo inteiro. Que testamento mais impressionante! E receba mais o abraço do seu Hélio. PS. Isto é vinho. Carta Falada, uma rubrica de Elisama Almeida. Voxlit. Técnica e utopia. Uma rubrica de Ana Marques. My friend, hello, my friend. Próteses, certos do capítulo 8 do livro Crítica da Razão Cínica, de Peter Sloterdijk, publicado em 1983, aqui na tradução de Manuel Rezende para a edição da Relógio d'Água, em 2011. Os primeiros a entoar o pranto neo-humanista da alienação moderna e da mutilação do indivíduo foram sobreviventes indemnes. Em contraposição,
Os vitalistas químicos, como o jovem Brecht e os grupos Dada, procuraram superar pelo sarcasmo a desvalorização do indivíduo que se tornara manifesta com a nova ordem social. Para os alienados, mutilados e mutados em carne e osso, ambas as formas de expressão eram bastante estranhas. Uma coisa é meditar em termos de crítica cultural a perda da individualidade. Outra coisa é sentir que na guerra, ou no trabalho, nos arrancam pedaços do corpo. Para os mutilados de guerra, a guerra não podia realmente terminar. Nos manuais psicotécnicos especializados, dava-se aos mutilados 2 conselhos: forjar uma vontade de aço e educar o seu corpo a servir-se de próteses. O otimismo na vida e no trabalho que os reeducadores da época instilavam nos mutilados surge-nos hoje como uma brincadeira. Com uma seriedade mortal, médicos patriotas dirigiam-se aos estropiados com um humor feroz. Também no futuro a pátria precisa dos vossos serviços. Manetas, mancos e portadores de próteses podem continuar a luta na frente de produção. A grande máquina não perguntava se eram indivíduos que trabalhavam para ela ou unidades formadas por homens e próteses. Nos manuais e nos escritos da indústria da técnica clínica para mutilados, nasce uma imagem do ser humano perfeitamente atual, o Homo protéticus, chamado a dizer um sim de uma serenidade selvagem a tudo o que diz não à individualidade. Durante os anos de Weimar, a técnica atira-se provocatoriamente ao velho humanismo. Nessa época, a associação conceptual homem e técnica transforma-se numa ligação obsessiva, desde as elevações da filosofia burguesa até às dissertações escolares. O esquema é o seguinte: a técnica expande-se desmedidamente, ameaça degradar o ser humano, quer fazer de nós robôs. Mas, se prestarmos bem atenção e permanecermos vigilantes, nada nos acontecerá, pois a técnica existe para o homem e não o homem para a técnica. A imagem é mais ou menos a de um balancé. A ameaça, o estranho, a técnica situa-se num dos extremos. No outro extremo situa-se o humano. A prancha inclina-se para um lado ou outro, consoante pesa mais o que nos é estranho ou o que nos é próprio. Quanto mais o pensamento é um pensamento de menino da escola, mais pendemos para o humano. Utilizando esta fraseologia, a filosofia burguesa da técnica estabelece um cartel de cérebros que engloba quase tudo. As cabeças rapidamente são aprisionadas em pensamentos protéticos sobre a técnica. Com pernas de metal ligeiro, elegantes e de fácil manutenção, o pensamento segue a realidade a cochear. A filosofia burguesa da técnica está em perfeito acordo com o espírito da cartilha do Maneta. Personalidade amputada? Não faz mal. Temos em estoque uma nova personalidade para si. A filosofia da nova objetividade, na medida em que é uma filosofia de engenheiro, tenta dizer um sim febril ao novo desconforto. Por exemplo, Theodor Lüdecker desenvolve uma filosofia da prótese entusiasta que aprende a conhecer o seu ser na embriaguez do movimento. Na sua linguagem, surgem temas existenciais da esquerda, encenados por um ego de direita. Homoprotéticos como assaltante entusiasta da prática, como explorador de si mesmo. No que diz respeito ao lado ético do trabalho, o seu otimismo de comando combina-se tanto com os morais do management no mundo ocidental de hoje, como com a atitude das normas a respeitar no nacionalsocialismo. O que continua a ser fascista são a composição e o gesto dinâmico pelo qual um sujeito se adapta a todas as situações. Esta filosofia da técnica surge como heroico-otimista, porque concebe o ser humano como continuador da criação do cosmos. Não pode nunca resignar-se diante da miséria. O seu heroísmo, mas não é do que a recusa de compreender qualquer miséria ou sofrimento como um bem próprio. O eu torna-se heroico porque é demasiado cobarde para ser fraco. Ele sacrifica porque espera ganhar. Por tal motivo, a técnica aparece como a promessa de uma solução total dos problemas. O sujeito combatente, feito de heroísmo e de aço, tem de ser cego para a sua própria destrutividade. Quanto mais ameaçado está de ser triturado pelo sofrimento causado pelo mundo técnico e dominador, mais simula com otimismo a pose heroica. No cerne desta teoria, há um sujeito que já não pode sofrer porque se tornou totalmente prótese. Técnica e utopia. Uma rubrica de Ana Marques.
Hipoglote. Entre a voz e a palavra. De Tiago Schwebel. Branching cypress, wavy wood. One, two, three, four, five, seven, eight, nine, 10. Álbum Speech Poems, Fruity Music, de Anton Bruhin, lançado em maio de 2021 pela editora australiana Black Truffle. My first poem. Ambibobopa. Go back al babo. Book al bababo. Delay. Okay, a poem babe. Toy. Tra. Falamos de um senhor suíço famoso pelo seu beiço harmónico. Falamos de um interessado em Marcel Duchamp, fluxos, música experimental, poesia concreta, palavras e letras colossais, cujo gigantismo nos remete para outras leituras e exacerbamentos da fala através do olho, e de sequências como esta. Wiele, wild, mild, milch, milch, dich, dicht, dichte, dochte, dochte, doch, dach, fach, flach, flache, blache, bleche, bleche, blech, gech, nech, nech, höch, hoch, horch, forch, forsch, forst, forste, forsche, forne, horne, dorne, dorre, durre, bure, bursch, bursch, susch, süsch, süscht, sust, sunst, gunst. Falamos de uma abordagem que, em 2006 e 2008, o artista suíço faz ao software belga de áudio Fruity Loops. A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Talvez interesse saber que Anton Bruin, suíço, nasceu em 1949. Australia. Hobie, bababoy. Pow, papa, pow. Papoi. Graba, bulio, ayo, trio. Trio. Guppy. E que aos 60 anos, ou perto disso, chega ao software, ou antes, troca de ferramentas, experimenta outras, com o mesmo método de distorção lúdica que sempre aplicou. Falamos de uma voz, que se apresenta com outro nome. Nomes? Bruhin. No. Anton Bruhin. Better. Anton Bruhin. Sufficient. Fala esta voz, text-to-speech, um recurso aparentemente automático, que se pretende sempre sério e funcional, surge agora brincalhona, subitamente desautomatizada, humanamente desautorizada. Gram, coffee, coffee, gram, coffee, coffee, gram, coffee, coffee, gram, coffee, coffee. Falamos de voz digital concretizada, de voz concreta poetizada, de poesia digital vocalizada. Xenon, Xenilion, Grababai, Warbor. Fala Trollialo, Anton Bruin, Mabo, mas é mesmo Anton Bruin quem fala. Eretwin, RLO, Trump, Álbum Tug, Speech Poems, Fruity Music, lançado em maio de 2021 pela editora Black Truffle,
peças de Anton Bruin. Träge, Wege, Welle, Ebbe, Obe, Ober, Oder, Choder. Bruhin. No. Anton Bruhin. Better. Anton Bruhin. Sufficient. Hipoglote. Entre a voz e a palavra. De Tiago Schwebel. Branching, cypress, Buenos Woods. Comprimido de leitura. De seguida, escutamos como forma de leitura oral excertos do texto Mudar de Voz, a partir do livro Um Apartamento em Urano, Crónicas da Travessia, do autor e filósofo Paul B. Preciado. Esta leitura, da voz para o ouvido, é apoiada na publicação da editora brasileira Zahar e conta com a tradução de Eliana Aguiar. Mudar de voz. Estou-me acostumando com minha nova voz. A ingestão de testosterona aumenta e engrossa as cordas vocais, produzindo um timbre mais grave. Essa voz surge como uma máscara de ar vinda de dentro. Sinto uma vibração que se propaga na garganta como se fosse uma gravação e sai pela boca, transformando-a num megafone do estranho. Eu não me reconheço. Mas o que quer dizer o eu nessa frase? Pode o subalterno falar? A pergunta que Gayatri Spivak fazia pensando nas complexas condições de enunciação dos povos colonizados ganha agora um sentido distinto. E se o subalterno fosse também uma possibilidade sempre já contida em nosso próprio processo de subjetivação? Como deixar que nosso subalterno, trans, fale? E com que voz? E se perder a própria voz, como o índice ontoteológico da soberania do sujeito, fosse a primeira condição para deixar falar o subalterno? É claro que os outros tampouco reconhecem a voz que a testosterona provoca. O telefone deixou de ser um fiel emissário para converter-se num traidor. Ligo para a minha mãe e ela responde: quem é? Quem está falando? A ruptura do reconhecimento torna explícita uma distância que sempre existiu. Eu falava, mas eles não me reconheciam. A necessidade de verificação põe à prova a filiação. Sou realmente seu filho? Alguma vez fui realmente seu filho? Às vezes desligo porque tenho medo de não ser capaz de explicar o que está acontecendo. Às vezes respondo: sou eu, acrescentando imediatamente: estou bem. Como quem tenta evitar que a dúvida ou o alarme se anteponham à aceitação. Essa voz, aparentemente masculina, recodifica meu corpo, libertando da verificação anatómica. A violência epistémica do binarismo sexual e de género reduz a radical heterogeneidade dessa nova voz à masculinidade. A voz é o senhor da verdade. Relembra então a possível raiz comum das palavras latinas testemunha e testículo. Só quem tem testículos pode falar diante da lei. Assim como a pílula induziu uma separação técnica entre heterossexualidade e reprodução, o ciclopentilpropionato, a testosterona que me injeto agora por via intramuscular, torna a produção hormonal independente dos testículos. Em outras palavras, meus testículos, se por eles entendermos o órgão produtor da testosterona, são inorgânicos, externos, coletivos e dependem em parte da indústria farmacêutica e em parte das instituições legais e sanitárias que me dão acesso à molécula. Meus testículos são um pequeno frasco de 250 mg que viaja em minha mochila. A questão não é meus testículos estarem fora do meu corpo, mas sim meu corpo estar além da minha pele, num lugar que não pode ser pensado simplesmente como o meu. O corpo não é propriedade, mas relação. É identidade sexual, de género, nacional ou racial. Não é essência, mas relação.
Toda manhã, o tom da primeira palavra que pronuncio é um enigma. A voz que fala, através do meu corpo, não se lembra de si mesma. O rosto, mutante, tampouco pode servir como lugar estável para que a voz busque um território de identificação. Essa voz cambiante não é nem simplesmente una, nem simplesmente masculina. Pelo contrário, ela flexiona a subjetividade no plural. Não diz eu, diz somos a viagem. Talvez seja o que resta do eu ocidental e de sua absurda pretensão de autonomia individual. Ser o lugar no qual se desfaz e refaz a voz. O lugar, teria dito Derrida, a partir do qual se opera a desconstrução do fonologo-falocentrismo. Despossuído da voz como verdade do sujeito e sabendo que os testículos são sempre um aparato social protético, sinto-me como um cômico caso de estudo derridiano e rio de mim mesmo. E ao rir, noto que esta nova voz salta em minha garganta. Assemia, definida pela psiquiatria como a condição em que o doente não é capaz de usar ou compreender os símbolos da comunicação. Escrita assémica é a escrita que não tenta transmitir mensagem alguma. Só comunica o facto de ser escrita. O termo assémico, já usado na linguística, foi associado à escrita pelos poetas visuais Tim Gaze e Jim Leftwich. Os signos da escrita assémica não pertencem a nenhum sistema linguístico familiar. Todavia, esses signos são reconhecidos como traços que respondem às convenções da escrita dos sistemas linguísticos. Os signos assémicos estimulam a sua leitura e, ao mesmo tempo, provocam frustração pela impossibilidade dessa leitura. É assim replicada a condição psiquiátrica da assemia. Peter Schwenger, 2019. Vozes de Gil Vicente, uma rubrica de Nuno Meireles. Para Vozes de Gil Vicente, o monólogo de Inês a chorar, e em que digo que aquela jovem atriz, no fim, está a mostrar-nos um novo sentido daquele texto e a dar voz também a uma tendência moderna, que é em relação, por exemplo, a Inês Pereira, nós sentirmos uma empatia. Portanto, há estes dois sentidos, voz, uma vez mais com uma hermenêutica de novo sentido, o choro, a raiva naturalista, e, por outro lado, a voz no sentido mais lato de dar voz a. Quem bem tem e mal escolhe, por mal que lhe venha não se enoje. Nego de descrição, comendado-me um aviso que sempre cuidei que nisto estava boa condição. Cuidei que fossem cavaleiros, fidelos e escudeiros, não cheios de desvarinhos. Em suas casas macias e na guerra lastimeiros. Vê-se que cavalaria. Já que Mouros mata, quem sua mulher maltrata, sem lhe dar de paz um dia. Sempre ouvi dizer que homem que isso fizer não mata draga em vale, nem Mouro que lhe chamem não. E assim o deve de ser. Juro que se solteira me vejo, assim como eu desejo que eu saiba escolher marido. À boa fé, sem mal engano, pacífico todo o ano, que anda a meu mandar. Vera eu de me vingar deste mal e deste dano. Acabamos de ouvir
o segundo monólogo de Inês Pereira, representado por Inês Clavel, uma estudante na altura, em 2013-2014, na Escola Superior de Música e Artes de Espetáculo, no curso de teatro, e também ouvimos antes o bastidor destes programas, apontamentos também sonoros, ideias também registadas, que por vezes só vêm a sua concretização meses depois. Assim, a voz é meio e também pode ser hermenêutica das palavras que vocaliza. Como nós vemos aqui, Inês chora. Este tipo de representação e de ponto de vista é contemporâneo, porque nós temos uma certa empatia por esta personagem Inês, que, no entanto, na farsa a que corresponde, seria um motivo de troça e de exemplo. Vejam como não se faz as coisas. Apesar de Inês dizer, é assim que se fazem as coisas. No fim, nós agora temos empatia pela personagem, esta adolescente Inês, porque o mundo mudou. A voz aqui desta atriz abre-nos e demonstra sentidos, mas a voz também aqui é meio e mensagem de uma outra coisa. A representação a que me refiro e exemplifiquei, que vamos ouvir depois novamente, é do auto da Inês Pereira, feita para vídeo, para streaming, num esforço combinado da licenciatura em multimédia, da licenciatura em teatro, do Instituto Politécnico do Porto, da ESMAI e da ESMAD. Existe em Portugal, no Porto, nestas duas escolas do Politécnico do Porto, um esforço já de uma década de fazer Gil Vicente só em vídeo, em streaming. Isto diz-nos que Gil Vicente, uma vez mais, está nas vanguardas da sua tecnologia, ou das nossas tecnologias. Então, tendo isto em mente, vamos ouvir novamente o monólogo de Inês, feito num vídeo, para vídeo, e representado de maneira a sublinhar a empatia que nós agora temos por esta personagem. Quem bem tem e mal escolhe, por mal que lhe venha não se enoje. Nego de descrição, comendado-me um aviso que sempre cuidei que nisto estava boa condição. Cuidei que fossem cavaleiros, fidelos e escudeiros, não cheios de desvarinhos. Em suas casas macios e na guerra lastimeiros, vê-se que cavalaria. Já que Mouros mata, quem sua mulher maltrata, sem lhe dar paz um dia. Sempre ouvi dizer que homem que isso fizer não mata Dragenval, nem Mouro Cristaminal. E assim o deve de ser. Juro que se solteira me vejo, assim como eu desejo que eu saiba escolher marido. À boa fé, sem mal engano, pacífico todo o ano, que anda a meu mandar. Vera eu de me vingar deste mal e deste dano. Voxlit, o podcast do programa doutoral em materialidades da literatura.